Olá, pessoas! Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Mas hoje o canal não é apenas meu, é também de Renato Rocha Miranda, do Criadouro Carioca. Tudo bem, Renato? Tudo bom, Giovanni? Tudo jóia aí? Obrigado pelo convite e um abraço aí na sua audiência. Pessoas que ainda não conhecem quem é Renato, eu vou deixar que ele possa explicar ele mesmo quem é ele e a importância dele no mundo da fotografia. Fala aí, Renato. Pô, a importância eu não sei muito bem não, mas... Bom, eu sou ex-engenheiro, fiz engenharia durante um tempo da minha vida, não curtia muito, trabalhei 10 anos construindo prédio aqui no Leblon, Ipanema, era sócio de uma construtora e tal, mas estava completamente de saco cheio. É, Aí resolvi seguir um sonho desde criança, já gostava de fotografia desde moleque. Larguei a engenharia, fui fazer fotografia, fazia um curso aqui do lado, aqui, até bem próximo aqui do Criadouro. No meio desse curso surgiu a oportunidade de fazer uma viagem para o Nepal e para a Índia. Fiz a viagem, era uma expedição fotográfica. É, E aí depois dessa expedição fui chamado para trabalhar como fotógrafo na Rede Globo. Passei 18 anos na Rede Globo fotografando. É, e aí, em 2012, né, há 7 anos, surgiu a oportunidade de montar aqui o Criadouro. O trabalho na Globo me dava um certo contato assim, com uma excelência, né, na fotografia, e eu achava que o Rio de Janeiro merecia, assim, precisava de um espaço legal. Normalmente o fotógrafo, eu já sentia assim, um, um aumento assim da violência e tal, e imaginava que o fotógrafo podia ter um local, sentia falta assim de um local onde ele pudesse aprender fotografia, praticar fotografia, debater fotografia. A gente faz umas palestras aqui também, expor e vender a fotografia. Então, foi um golpe de sorte assim muito grande, foi uma sequência de eventos. Essa casa surgiu no momento exatamente onde essa ideia de montar esse local. Eu já vinha fazendo cursos, nesse meio do processo aí da Rede Globo, eu comecei a escrever num blog que ficou super famoso, que era o I Love My Job, e começaram a rolar muitas viagens. Fui até o Japão fazer curso e tal, e estava me cansando muito, Giovanni. Então, eu pensei que poderia abrir um espaço que as pessoas pudessem vir para cá em vez de eu ir para lá. E também seria um espaço onde eu pudesse fazer os meus ensaios e tal com mais conforto e segurança. A ideia era que pudesse, em vez de eu ter que ficar rodando pela cidade para fazer os ensaios, como eu tinha um ritmo de trabalho muito louco, ainda tenho, né, até hoje, mas como tinha um ritmo de trabalho muito louco lá na Globo, que eu pudesse, dentro da minha casa, dentro do meu local, ali onde eu estava, que eu pudesse rapidamente fazer um ensaio do jeito que eu gostava de fazer, um retrato do jeito que eu gostava de fazer. Surgiu essa casa num golpe assim muito auspicioso, assim, e aí resolvi arriscar, e há 7 anos que vem dando super certo. Eu posso até posso ser até equivocado, mas eu tenho quase cem por Uhum. cento de certeza no que eu vou falar. Notem, pessoas, como a história dele tem pontos em comum com a de Sebastião Salgado. Pô, Porque ele tomara. trabalhava assim em algo que era rentável, porém psicologicamente não era tão produtivo. Ele cismou e É. falou: vou investir em outra coisa. Viajou. Mas aí nisso, algumas pessoas aí que estão escutando o Renato falando: ah, eu tinha muitas viagens, Japão, Nepal, estava sendo muito estressante. Para algumas pessoas pode isso não ser estressante, mas na verdade é. Quando o trabalho domina bem a sua vida, chega um momento que você. É até uma coisa que eu mencionei domingo passado, que é o burnout, que é quando a carga de estresse é tão Exato, grande que você trava. Renato, como é que foi exato. isso para você? Não, aconteceram alguns burnouts, né? Até hoje eu sofro a consequência de alguns até. É, o trabalho na engenharia, assim, Giovanni, como é que eu vou te falar? Eu entrei na faculdade de engenharia acreditando que você iria ter o mesmo tipo de. Você iria ser ensinado a pensar como Galileu Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein e outros gêniozinhos que eu gosto de, de ler e de acompanhar. Que você iria ser ensinado a pensar diferente, a revolucionar o mundo através
do pensamento. E foi uma decepção muito grande quando dentro da... É claro que a faculdade de engenharia dá essa capacidade de abstração e de pensamento mais matemático, mais lógico, que eu uso muito, é uma marca da minha fotografia e na forma como eu ensino fotografia também e pratico a fotografia também. Mas no trabalho, acredito porque eu trabalhava numa construtora familiar, pequena, mas bem conhecida e famosa e tal, era um trabalho muito bobo. Eu praticamente era um trabalho de secretário, eu tinha que ficar... Eu construía prédios, né? E na construção de prédios você tem a fundação, a escavação, a forma, a concretagem, os ferros. São empresas contratadas, né, terceirizadas, que fazem isso tudo. E eu apenas ficava coordenando, ligando para essas empresas e tal, e coordenando o trabalho delas. Como a gente construía muito Leblon e Ipanema, e como o padrão de terrenos e prédios eram muito parecidos, né? No terceiro, quarto prédio, ficou uma repetição meio que sem graça. Era sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E eu já não tinha mais aquela... Eu não fazia mais calculava derivada integral, derivadas integrais, derivadas triplas. Já não fazia mais isso. Era uma conta muito boba. Eu praticamente nem fazia as 4 operações. Então começou a ficar meio chato. Eu tinha uma vida banal. Era boa, era tranquila, não tinha muita preocupação e tal, mas uma vida banal. E eu me lembro, moleque, assim, eu tive um contato muito intenso com a fotografia através de uma enciclopédia que meu pai me deu e tal. Eu já falei sobre ela em alguns vídeos do canal. E essa ideia de ficar imobilizado num canto, vendo a vida passar, parado num barracão de obra e tal, Leblon, Ipanema, eu morava no Leblon, ia trabalhar em Ipanema, um mundo muito pequeno, né? Começou a me dar um desespero, assim. Eu via meu tio, falava para mim, ele falava: Renato, eu tô nessa cadeira aqui há 24 anos. E eu ficava imaginando assim, pô, meu tio é um paraplégico, né? Tá sentado numa cadeira esse tempo todo, e que ele poderia estar viajando o mundo inteiro, conhecendo o mundo inteiro, era uma pessoa que tinha grana, e eu falei, putz, ele podia estar conhecendo o mundo inteiro e tá preferindo ficar parado aqui o tempo todo. E eu tenho também, até hoje, eu tenho uma certa fixação assim, com essa ideia de que o meu tempo aqui é finito, né? Eu vou acabar, eu vou morrer um belo dia. E quanto mais desse planeta eu conhecer, melhor. E uma das formas que eu imaginei que eu poderia associar o conhecimento desse planeta com um trabalho rentável foi através da fotografia. Então, num determinado momento, eu já era casado, eu estava me violentando cada vez mais que eu ia para o trabalho, eu achava um saco ir para o trabalho, estava completamente infeliz, e tive algumas crises de ansiedade assim, severas assim, para mudar. Falei, pô, eu não posso morrer sem tentar. E aí um belo dia, numa viagem mesmo, nessa viagem para o Nepal e para a Índia que eu fiz, eu falei, cara, é exatamente isso que eu quero fazer, né? Uma fotografia, até falou comigo, ela fica aqui em cima aqui, e ela falou, ó, se é para isso que se é para fazer esse tipo de foto aqui, faça, muda a sua vida. E aí eu tive um momento assim de coragem, assim, falei, ó, tchau, até mais, não dá mais para continuar fazendo isso daí, e fui tentar a fotografia. E passei, e aí estou acelerando aqui absurdamente a história, mas passei 18 anos na Rede Globo, e talvez tenha sido mais difícil ainda sair da Rede Globo, encarar o trabalho sozinho, né? Porque todo mundo também falava, putz, mas você viaja o mundo todo, você fotografa Fernanda Montenegro, Tarcísio Meira, Tony Ramos, como é que você vai largar isso e tal? Mas também eu já estava 18 anos fazendo a mesma coisa, literalmente a mesma coisa. Eu passei 18 anos fazendo sempre o mesmo trabalho. Aquilo já estava começando a também ficar, não vou dizer banal, mas não tinha mais desafio. Você tornou uma rotina, né? Se tornou uma rotina. Estava numa zona de conforto. Estava totalmente numa zona de conforto. Eu poderia ficar até 80 anos lá como fotógrafo da Globo e tal. Todo mundo adorava, todo mundo achava o máximo. Mas também havia uma percepção que estava me angustiando cada vez mais. E aí foi meio que um burnout. Eu fui algumas vezes para o hospital com crise de ansiedade e tal, que eu via que a fotografia estava se encaminhando
estava começando a surgir dentro da fotografia a possibilidade de você não mais depender de uma grande empresa, de um grande jornal ou de uma grande instituição como o Sebastião Salgado, para você produzir os teus projetos ou as tuas ideias. Eu via que cada vez mais eu já tinha uma participação boa nas mídias sociais, que mídias sociais como YouTube, Facebook, grupos de WhatsApp, Telegram e tal, não naquela época, mas atualmente, mas que a mídia social poderia alimentar e financiar uma simbiose perfeita entre esse produtor de conteúdo e uma comunidade desejosa por esse conteúdo. E eu achava que estava na hora de testar. Eu via pessoas sem o conhecimento, sem a experiência que eu tinha, conseguindo se estabelecer e desenvolver novas ideias. E achava que aquilo era como eu também não tinha muito saco de ficar fazendo projetos e patrocínios, leis de incentivo e tal, e já tinha uma naturalidade, todo mundo gostava muito da forma como eu me posicionava nas redes e tal, e produzia conteúdo. Eu achava que era um momento interessante, o país estava em crise, era arriscado, mas ao mesmo tempo existia uma grande possibilidade da ideia dar certo, e acabou dando, né? Tem dado, né? Eu estou nessa ideia até agora, né? E pessoas, no rumo que essa conversa está levando, parece que quando o Renato fala aí, eu fundei o Criadouro Carioca e minha vida se tornou um sossego. Não. Na verdade, o objetivo desse vídeo aqui não é jogar um banho de água fria em vocês que estão motivados a criar o estúdio. É demonstrar que o Renato, a partir do momento que ele criou que ele fez o Criadouro Carioca, não quer dizer que a vida dele se tornou uma maré mansa, mas apareceram outros obstáculos. E hoje, Renato, hoje que você tem o Criadouro, que tipo de obstáculos aparecem pelo seu caminho? Giovanni, foi bom até você falar nisso. Foi engraçado que eu tenho conversado, ela está até aqui, está passando, por isso que eu estou olhando para cá e para lá. A minha namorada também me ajuda aqui, ela faz parte da equipe aqui, ela toma conta da administração, e a gente vem conversando sobre isso, essa mudança. Por incrível que pareça, eu trabalhava muito na Rede Globo, mas trabalhava menos do que trabalho hoje aqui. Essa ideia muito comum que as pessoas, que empreendedores digitais, né, vendem, que o cara está numa praia na Tailândia, num computador, num laptop, numa praia paradisíaca. Isso é meio que um papo furado, né? É um trabalho insano. Eu sabia que quando eu fizesse essa transformação, essa mudança, né, o trabalho ia aumentar, ia ficar muito dependente de uma produção só minha, né? Por mais que eu tenha uma equipe, essa equipe não consegue produzir fotografia, né? Ela só reage a essa produção de fotografia. Mas eu imaginava e sabia que ia vir uma grande produção de conteúdo próprio e um trabalho insano. Eu acho que hoje eu estou com 47 anos, eu acho que uma das maiores dificuldades é como você organizar o seu tempo e organizar o seu trabalho para tomar conta de todas essas demandas que o trabalho numa mídia, para as mídias sociais demanda. Então, mesmo que você não tenha um trabalho pesado nas mídias sociais, hoje a manutenção de um estúdio é algo, não vou dizer complicado, mas que demanda tempo e preocupação. Então, é um trabalho. Muita gente fala, pô, Renato, eu moro nessa casa, né, que vocês estão vendo aqui. É uma casa bonita, é uma casa grande, tá ótimo, mas eu trabalho 24 horas por dia, né? Hoje eu fui dormir 7 horas da manhã. Passei a noite escrevendo um texto e tal, mas até falei, cara, eu vou estar com uma cara de... Até se eu tiver com uma cara de maluco aqui no vídeo, é por falta de sono. Então, assim, é um trabalho insano. E a gente está no meio de uma crise sem precedentes também, então não dá para você ficar contratando equipes gigantescas. Então aqui eu atendo o telefone, eu compro coisa, faço a luz, faço a divulgação, ligo para os clientes, recebo alunos, porque também é uma escola aqui também, produzo vídeos, então tem e principalmente as pessoas que estão próximas a você também tem que entender que tem uma carga de sacrifício
muito grande. A minha vida social é pouca, eu trabalho feito um condenado. Mas também tem uma coisa também, Giovanni, eu estou falando um pouco exageradamente assim, mas porque eu adoro isso daqui, sou apaixonado por isso daqui. Então, para mim não é um trabalho, entendeu? Eu não separo. É até uma dificuldade para as pessoas normais, assim, né, que trabalham de segunda a sexta. Eu não trabalho a minha vida, tipo, chegou na sexta-feira, ai que maravilha, agora eu vou poder beber, me divertir e tal. Primeiro que eu não bebo. E segundo Faz que. bem, faz muito bem. E segundo que eu me divirto aqui também. Apesar de ser um trabalho, é uma diversão sem precedentes. É como se eu estivesse trabalhando na Disneylândia, né? Mas não deixa de ser um trabalho. E você encarar isso daqui como você ter a disciplina de encarar como um trabalho, receber as pessoas, isso que a gente está fazendo aqui, apesar de ser super curtição e tal, também encaro como um trabalho. Tem toda uma seriedade e tal. Então, no meio de uma crise, com pouca gente, você sozinho ou com poucas pessoas, acreditar num sonho e ficar 24 horas trabalhando incessantemente naquilo dali, tem que ter acho que uma preparação mental e uma força de vontade muito grande. No caso aí, uma coisa que eu reparei até, acho muito interessante e é bom pontuar aqui no vídeo, vocês vão perceber que em vários momentos ele falou da equipe. Ele não vai ter uma equipe gigantesca, mas é uma equipe bem pontuada, ou seja, são pessoas Sim. que vão estar ali no momento que ele mais precisa. E pessoas que estão assistindo essa entrevista aqui, há pouco tempo atrás, essa pessoa que está aí na outra caixinha, que é o Renato, ele saiu de uma chikungunya. Sim. Aí você imagina, eu vou montar o meu estúdio sozinho, eu vou fazer tudo sozinho, sozinho, sozinho. Se você usar esse termo sozinho, quando você Ferrou. tiver um problema assim, que chikungunya, minha esposa ela teve chikungunya, tinha dias que ela nem conseguia levantar da cama. Como é Sim, que você verdade. sozinho conseguiria trabalhar? E Renato, nessa sua etapa da chikungunya, como é que ficou? Tipo, a cabeça continua trabalhando, mas o corpo ele Aham. parou. Aham. Como é que você fez? Giovanni, eu acho que foi isso assim, é muito importante você falar isso para as pessoas, porque as pessoas vêm com uma ideia romanceada, né, do que é ter um estúdio, que você vai trabalhar de tal hora até tal hora, que os equipamentos não vão quebrar, que as Trabalha pessoas não quando vão quer, né? atrasar, trabalha quando quer e tal. É, e quando você tem, e principalmente você por ser um profissional liberal, né, você depende exclusivamente da sua força de trabalho. No caso da chikungunya, eu tive aqui no dia 29, ela começou no dia 29 de abril, eu sei porque foi aniversário da minha mãe. Eu voltei de um jantar com ela e comecei a passar mal aqui em casa sozinho. E até então, até hoje, eu estou tomando remédio, até hoje, para poder ficar aqui bem, falar contigo super numa boa. Estou tomando corticoides, bem pesado até. Só que eu passei 2 meses sem fazer absolutamente nada, eu não conseguia sair da cama. Eu fui parar no hospital algumas vezes, fui acho que umas 3 ou 4 vezes já para o hospital ficar internado mesmo, com dores assim absurdas. Isso foi extremamente preocupante, era alguma coisa para a qual eu não tinha ainda passado. Nesses 7 anos já passei por diversas coisas, mas um tempo longo, assim, claro, viagens de alguns dias e tal, que atrapalharam alguns projetos e tal, ok. Mas você ficar 2 meses sem você poder executar nada foi muito preocupante. Acendeu uma luz aqui amarela para melhorar alguma rede de proteção, assim, né? Você aumentar um pouco mais a tua reserva, que fica cada vez mais difícil de você ter reservas hoje em dia também. Mas também, ao mesmo tempo, me proporcionou assim foi outro golpe de sorte também. Eu não posso nem reclamar muito desses momentos assim mais loucos, assim, porque foi também num momento em que eu via que cada vez mais eu precisava produzir muito, deixar de produzir mais para produzir menos para conteúdo presencial e mais conteúdo para a internet. A Chikungunya veio num momento em que o canal cresceu muito, a gente está com quase 19 mil pessoas, está com uma reputação super boa, todo mundo elogiando o canal, e ao mesmo tempo muita gente pedindo para cursos, palestras online. Então foi um momento em que eu fiz muito trabalho online e estava começando a transformar os cursos aqui do Criadouro para a versão online. Então também me ajudou muito, porque eu não dependia mais de
esforço físico de ficar dando aula, gravar alguma coisa, nem nada e tal. Era apenas ficar realmente no computador, editando vídeo, respondendo perguntas e tal, mas boa parte do trabalho já tinha sido feita. Então, marcou uma transição. Cada vez mais agora eu estou reduzindo a presença a marca presencial aqui dos cursos e cada vez mais indo para a internet, até para não depender tanto de uma presença física real, assim, imediata, minha aqui no Criadouro. Então, caso aconteça alguma coisa, uma outra doença, que Deus nos livre, ou uma viagem, ou um projeto, ou alguma coisa, eu tenho essa máquina na internet trabalhando para mim. E também assim abrange pessoas de outros estados, né? A pessoa às vezes não vai Sim. se deslocar do Amazonas até o Rio. Sim, Ela sim, consegue ter a sim. sua aula, a sua mentoria online ali, conteúdo para ela. Exato, tinha uma preocupação também, o estado do Rio de Janeiro está quebrado, né? A gente tem poucas possibilidades aqui no Rio, é um momento muito crítico aqui para o Rio de Janeiro, e eu via que em vez de, sei lá, 10 milhões de pessoas que eu poderia falar com 110 milhões de pessoas que já vinham falando para mim. Você deu um exemplo perfeito, pessoas da Amazônia, em Manaus, por exemplo, tinham várias pessoas Manaus, Belém, Sergipe, tem gente que fala, pô, Renato, eu tô duro, eu não consigo ir para o Criadouro, adoraria ir para o Criadouro, mas não consigo, tô apertado e tal. Sem dúvida, a versão online facilitou muito esse trabalho. Então era uma possibilidade também de testar novos mercados e principalmente também testar esse formato online. Eu tenho uma crítica severa a esse formato, porque eu acho que em fotografia especialmente, você precisa muito do contato com o professor, com um tutor, com um mestre, com um professor, com alguma coisa. Eu acho que a internet é um manancial aí de armadilhas. Então ter esse contato, ter um supervisor, né? Alguém com experiência te guiando no caminho da fotografia, era muito bom, era necessário. E no online, uma crítica muito grande que eu escutava das pessoas que faziam cursos online era exatamente essa dificuldade de ter contato com o professor. Então, testar esse mercado de você poder criar uma rede de proteção aí para essas pessoas que estão online e não têm um contato físico comigo. Então, criar um mecanismo que minimize isso. E nisso tem o Uno, que é o grupo no Telegram, já passou de 700 pessoas, né? O Uno surgiu exatamente durante a chikungunya, no auge da crise da chikungunya. Eu falei, cara, o que eu posso fazer aqui deitado, né? Deitado aqui numa cama. Eu passei literalmente um mês deitado na cama. Tua mulher tua mulher não foi? Passou por isso? Ela pegou chikungunya, ela trabalha com costura, ela ficou impossibilitada. Pô, imagino. Eu não conseguia ficar sentado, cara. Fazer isso aqui que eu tô fazendo contigo aqui era impossível. E eu falava, e uma vez eu gravei um vídeo, eu tô com o Alessandro aqui na minha frente, mas uma vez a gente gravou um vídeo eu fiquei gravando assim meia hora, falando meia hora. E no final parecia que eu tinha corrido uma maratona. Eu tive que dormir de tão cansado que eu tava. Foi um momento muito, muito louco. E eu falei, cara, se eu ficar aqui deitado nessa cama, eu não sei, todo mundo falando, isso aí pode durar 2 anos, pode durar 3 anos, pode durar 6 meses. Eu comecei a entrar em desespero mental mesmo. Eu falei, putz, se eu ficar aqui 3 anos, eu vou falir com o criador, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, alguma coisa esquisita. E aí veio a ideia de criar o Uno, que seria um grupo de fotografia no Telegram, né? O Telegram tem a vantagem de você poder juntar 300 mil pessoas num grupo só. Eu já vinha me cansando de ter 700 grupos no WhatsApp, administrar esses 700 grupos no WhatsApp. Eu falei, cara, vamos tentar juntar todo mundo num grupo só. E desse grupo, e isso tem surgido, tem acontecido, tá muito no início, acho que tem menos de 2 meses que o Uno surgiu. Você falou bem, já tem mais de 700 pessoas, mas esse próprio grupo, eu defini, acho que bem ele, falei, é uma atmosfera virtual de aprendizado e de negócios, né? De você poder ter um grupo onde gratuitamente aprendizados, dicas, troca de conhecimento. Troca de conhecimento, informação e tal, acontecesse numa velocidade frenética, e que também, por ser um grupo que está crescendo, né, não para de crescer,
que o mercado aí fora pudesse olhar para esse grupo também com carinho e falar, putz, eu quero estar dentro desse grupo. Uma loja de uma revenda de equipamento fotográfico, uma assistência técnica, uma empresa de seguro, uma escola de fotografia, um estúdio fotográfico, uma galeria e por aí vai. Que esse grupo fosse também um micromercado que atendesse com vantagens aos integrantes do grupo. É uma micro cena dessa ideia maior de que você teria uma comunidade que alimentaria os sonhos da própria comunidade, né? Uma economia colaborativa, vamos dizer assim. E agora, Renato, antes de irmos para a última etapa do nosso bloco, que é justamente falando aí do estúdio, vamos para o momento jabá. Renato, se a pessoa quiser ter uma aula com você, se ela quiser ter cursos com você, como ela faria hoje? Giovanni, eu acho que a forma mais fácil, eu posso deixar meu telefone aqui, eu vou deixar o telefone até onde você vai pegar todas essas informações, é o 21, né, Rio de Janeiro, 98050 4640. Mas eu vou botar na descrição o site também, porque o número de telefone pode se mudar. Não, isso que eu ia falar, mas se você quiser ter um panorama, né, de todas essas ações, eu acho que você pode entrar lá no site renatorochamiranda.com.br, lá vai ter o link para o Uno, lá vai ter o link aqui para o Criador, eu concentrei tudo no site. E lá também tem formulários de contato que você pode falar comigo através de e-mail ou pelo telefone também. E tem também um robozinho do Messenger e tal, que você fala pelo WhatsApp e pelo Messenger comigo. Então, através do site está super bem encaminhado. E também tem o portfólio do Renato para vocês olharem, que é uma verdadeira aula de fotografia. Se divertir. Obrigado. E agora, Renato, chegamos ao último bloco aqui e eu queria tornar esse último bloco atemporal. Então, não quero falar de modelos de equipamento, nem de preços, porque se a pessoa... Eu ia até exemplificar, a pessoa que vai ver esse vídeo daqui a 10 anos, eu acho que se a pessoa ver esse vídeo daqui a 1 ano e você falar alguma marca, algum modelo de flash, não vai adiantar nada. O mercado muda muito rápido. Do nada a Sony chega aí com uma câmera com 300 megapixels. Quem garante que da semana que vem chega a Nikon também, com inveja, manda também é o maior, e chega a Canon, completa a aposta. Então, equipamento é complexo falar porque muda muito. Até preços, porque eu até pedi lá no grupo do WhatsApp aqui do canal que as pessoas mandassem pergunta para vocês. Teve gente mais perguntando assim sobre custo, preços. Preço não dá. Hoje mesmo teve alguém lá no Uno, que eu também participo do Uno, alguém tinha perguntado, acho que te marcou sobre foto de casamento, só que seria um casamento duplo. Você tinha mencionado que você não é dessa área de atuação e mesmo que fosse, não daria para precificar, porque varia de estado, varia muitas coisas. Sim, esse rapaz, acho que era o Bruno o nome dele, ele mora em Arraial do Cabo, então é uma economia completamente diferente de uma economia aqui do Rio de Janeiro, apesar de ser dentro do mesmo estado, mas são variáveis muito distintas, e cara, eu não faço casamento, então estou completamente por fora desse mercado. Então, mas fala. No caso aí, o que eu queria saber de você sobre estúdio? Primeiro, hoje, uma pessoa que está iniciando, o que você aconselha? Ela alugar um estúdio ou ela tentar já montar o próprio estúdiozinho dela na casa dela? Giovanni, eu acho a tentação de montar um estúdio na casa muito grande, né? Eu passei por essa tentação e fiz isso. E acho até que sirvo de exemplo quando as pessoas vêm aqui para o Criadouro, elas saem inspiradas a fazer também a mesma coisa na casa delas. Mas eu acredito que a melhor forma e talvez a mais econômica de você ter contato com essa realidade é você começar alugando estúdios, né? Para você também começar a ver como é que aquele estúdio reage à tua fotografia e ver quais são as dificuldades, as vantagens e desvantagens que cada estúdio vai te oferecer. Porque muita gente, eu sei que muita gente vem aqui no Criadouro, olha e fala, putz, ele montou um estúdio em casa. Na verdade, eu montei uma casa dentro de um estúdio, né? Tem o primeiro erro aí de percepção. E aí eles vão para casa delas, para casa dessas pessoas, e aí tem uma sala de 3x4 ou um quarto de 3x3, e eles falam assim, dá para montar um estúdio aqui. Dá, mas não é, eles esquecem, e sem o menor pedantismo no que eu vou falar, tá? Aqui é uma casa de 1.000 metros quadrados, você tem uma sala
que tem 15 metros de largura, tem um estúdio de fundo branco aqui do lado, tem um estúdio de fundo natural ali, então você tem espaço, que eu acho que é o que, quando você passa a entender do conceito de iluminação, a ideia de você poder afastar e aproximar a luz, você promove uma distribuição diferente de luz na tua foto. Quando a pessoa cai num estúdiozinho muito apertado, muito pequeno, eu acho que ela vai ter dificuldade de variar um pouco a luz e vai ficar com a mesma... a iluminação vai ficar com a mesma cara o tempo inteiro. E uma das vantagens também de você ter um estúdio bom, né, versátil, vamos falar assim, é que você possa estudar também variações, para que você possa desenvolver o teu estilo com o passar do tempo, e não que você engesse esse estilo por limitações físicas que você também, por desconhecer, você muitas vezes não entende que é a limitação física que está criando esse engessamento no teu estilo. Então, são duas coisas que eu acredito, a gente falou um pouquinho antes aqui de começar a gravar, mas são duas coisas que eu acredito que a pessoa poderia fazer. Uma é entender realmente o comportamento da iluminação, entender o que é um estúdio e as variáveis, né, que determinam o sucesso de um estúdio. É um sucesso que eu digo em termos de iluminação, não como negócio nem nada. Então que ela fizesse um bom curso, que ela estudasse melhor luz, né? E a outra é que ela pudesse, durante esse estudo da luz, que ela pudesse ir testando em diversos estúdios na sua região. Eu sei que eu estou como exemplo Rio e São Paulo aqui, que tem vários estúdios, mas quem está vendo a gente em regiões mais afastadas ou mais humildes do país, vai ser difícil você encontrar 20 estúdios na cidade. Mas que você pudesse testar em áreas, pelo menos, diferentes, para você ver as vantagens que um espaço maior pode gerar na tua fotografia. E entender também que quando você está dentro por exemplo, aqui eu estou na minha casa, mas não é na minha casa, eu não posso chegar agora e deitar ali tranquilamente, porque tem gente que vai vir para cá, tem gente que passa aqui como se fosse um negócio, oi, tudo bem, queria conhecer e tal. Tem que entender que você está criando um negócio dentro da tua casa e que provavelmente a rotina da sua casa vai ser mudada para uma rotina mais profissional, mais empresarial. Então vai acarretar... Eu tenho uma sorte danada que eu moro sozinho aqui, mas se você no teu caso, você é casado, eu não sei se você tem filho ou não, mas se você tiver filho, o amigo do teu filho, é tua filha, começa a ter uma atmosfera familiar que pode contaminar também o negócio, ou o negócio contaminar também a tua atmosfera familiar. Então, tem prós e contras aí a serem pensados. Então, antes de como você bem falou, marretar a casa e gastar dinheiro em alguma coisa, que ela possa ir testando para entender quais são os desafios que ela vai enfrentar. E a prova tá ali, para vocês que estão olhando aí na tela, tá vendo ali na esquerda do Renato, tem um janelão que ele usa, e tem até vídeo no canal dele que ele já mostrou como aquele janelão ele pode influenciar numa foto só mudando o posicionamento do modelo. Isso é muito interessante, ter um estúdio assim que ele seja versátil com iluminação, que às vezes a pessoa faz num espaço tão pequeno que ela só vai poder usar o flash. Exato. Eu vou até citar como exemplo, eu ainda nem respondi ela deve estar ficando desesperada até, que ontem, Giovanni, foi uma coisa assim muito linda que eu recebi aqui, eu fiquei realmente muito emocionado. Eu não sei exatamente de que região ela é, mas é a Didi, é uma menina uma senhora já, que montou um estúdio, foi assaltada, roubaram o estúdio dela inteiro, roubaram até o letreiro do estúdio, para você ter uma ideia. E ela tá se reerguendo novamente num outro estúdio. Ela mandou um vídeo, cara, é um estúdio que tem 2 metros, acho que por 4 metros, quase um corredor o estúdio, mas ela falava com um encantamento. Ela falou: pô, Renato, eu preciso da sua ajuda, eu crio meus filhos aqui com o trabalho aqui do estúdio e tal. É uma pessoa humilde, claro, mas eu fiquei assim tão empolgado, assim, como ela estava se inspirando a criar um estúdio num ambiente microscópico, e você via claramente na fala dela que ela sabia que ela ia vencer, mesmo tendo aquele espaço tão pequeno. Então fiquei assim emocionado, assim, que às vezes eu num estúdio tão grande assim, eu quero ensinar coisas, e aí recebo um vídeo desses em que você aprende muito mais do que você ensina.
Mas eu não sei se eu respondi corretamente a tua pergunta. Respondeu. E a vantagem é que, fotograficamente falando, você pode montar um micro estúdio para joias, Exato, relógios. exato. E essa é a vantagem, ou seja, você aprender o estudo da luz. Senão a pessoa ela realmente vai pegar um estúdio de 3x3, comprar uma 100mm, botar numa cropada e querer fazer foto de corpo inteiro. Exato. Uma das coisas, assim, te cortando rapidamente, assim, mas só para talvez seja alguma coisa que você vai falar também, uma das coisas que me assusta muitas vezes nas pessoas que vêm para cá perguntando, pô, eu quero montar um estúdio também e tal, como é que eu faço? Aí a primeira pergunta que eu faço é, ok, o que você vai fotografar? E a pessoa não sabe o que ela vai fotografar. Ela fala, eu quero fazer eventos, 15 anos, grávida, gestante, newborn, família. Eu falo, ok, mas para cada situação dessa você vai precisar de equipamentos e locais diferentes. Eu acho que o primeiro sucesso aí para você ter do teu estúdio é determinar o que você vai fazer. Esse estúdio daqui, para dar um exemplo assim, ele é todo pensado para retratos, que é de onde veio a minha escola, né? Onde eu passei esses 18 anos lá na Rede Globo, essencialmente fazendo retratos e cenas, né? Então passei a gostar muito, eu sou meio que apaixonado mesmo por retrato, e ele é um estúdio até meio que diferente, essas entradas de luz que você está vendo aqui do lado e tal, elas são meio que erradas num estúdio normal, né? Normalmente você pensa num estúdio como uma caixa fechada, estanque a luz, e aqui tem muita luz aparecendo, mas é que eu queria dar a possibilidade de você poder usar luz natural e luz artificial. E como eu também tenho uma escola, eu venho dos flechinhos, onde eu já misturava essas duas luzes, onde eu pudesse ainda manter essa atmosfera assim, de uso misto da luz, entendeu? Entendi. E antes de terminarmos aí o nosso papo, tem que... Pô, tá muito rápido, você tem que fazer um papo mais longo aí. É que a ideia é fazer só uma horinha, mas não esquenta não que não vai Tranquilo. ser... Penso eu que não vai ser a última vez que você vai aparecer aqui no canal. Tomara, volto sempre, só chamar. Hoje, como o tema é justamente estúdio, a gente está falando de estúdio, mas me martelou algo na cabeça aqui. Eu até utilizei esse exemplo, a pessoa antes de martelar a casa. Ainda mais você como engenheiro vai endossar o que eu vou falar. Se você na sua casa pretende realmente meter a marreta numa parede, a legislação do seu local tem que saber disso, você precisa de autorizações. Renato, como ele é mais endossado nesse assunto, ele pode mencionar um pouco pra gente por alto aí. Não, isso foi quase uma loucura, uma responsabilidade aqui. Eu montei o estúdio e depois eu fui me formalizar. Levou quase um ano. Belo exemplo, tá vendo aí? Não, porque assim, eu vim pra cá pra morar aqui, né? Mas já com a ideia eu falei assim, beleza, eu vou montar o estúdio aqui. E é um estúdio grande, então eu não consegui de primeira, eu morava lá em cima, arrumei o quarto lá em cima e a casa ficou vazia durante um tempo. Para você ter ideia, até acho que vai servir de exemplo, é legal falar isso, durante uns 2 anos, uns 2, 3 anos aqui, iniciais, a gente ficou fazendo as fotos com os flashinhos, com os Nikons aqui. Eu tinha 8 flashes aqui da Nikon, com os speedlights, e a gente botava os speedlights aqui para fotografar. Isso eu não imaginava que eu fosse alugar os estúdios, eu achava que eu ia só fazer os meus ensaios aqui e foi. E aí normalmente as pessoas começaram a falar, putz, Renato, eu quero fotografar aí, é muito bom e tal. Viram algumas soluções, o fundo cinza, o estúdio lá de trás, as possibilidades aqui externas e tal. E aí depois só de um tempo que eu falei, beleza, então vamos fazer. Aí começaram a pedir nota e tal. Eu falei, tá bom, então vai virar um negócio mesmo isso aqui de aluguel de estúdio. E aí eu fui me formalizar, uma empresa, bonitinho, conta, nota fiscal e tal. E eu comecei a ficar preocupado, que eu falei, putz, aqui do lado já tem um estúdio, então eu achava natural, viável que outro estúdio ao lado tivesse a licença da prefeitura, né? Sem a licença, sem o alvará, eu não teria como montar aqui juridicamente a empresa. E correu o risco muito sério de não sair o alvará. Eu só consegui o alvará porque a prefeitura pediu, olha, não pode ter placa aqui na frente, é um local residencial, a gente está numa rua pequena, são 10 casas só fechada, é uma rua sem saída, e a prefeitura só liberou se eu não usasse
placas aqui na frente. Mas foram alguns meses de, de ansiedade. Então é uma segunda preocupação também, a preocupação jurídica e burocrática, que de repente você pode ter comprado o equipamento todo certinho, o espaço todo certinho, bem dimensionado e tal, mas a prefeitura não te dá as licenças necessárias. E aí você não tem como crescer dentro do teu negócio. Então não é uma... Ser empresário hoje no Brasil não é uma das coisas mais fáceis, né? Além de toda a carga tributária, todos os impostos e tal, o Estado não funciona para deixar você empreender. Então é uma luta diária mesmo. Então assim, a formatação do negócio, a formatação da ideia de quem está produzindo um estúdio em casa tem que ser muito bem feita, senão é erro na certa. Então, meus amigos, está vendo que o caminho é cheio de pedras, mas se você se empenhar, se você se dedicar e aprender certinho, você pode seguir os passos de Renato. E sabe que o Renato é uma pessoa que ele adora compartilhar o conhecimento, então você consegue lá no canal dele saber muito sobre isso, que é o Criadouro Carioca. Convido vocês a se inscrever lá no canal. Eu lembro que eu me inscrevi no canal quando ele tinha 700 inscritos. Pô, obrigado, cara. Aliás, obrigado. Eu queria deixar aqui meu profundo agradecimento, Renato, porque graças a você eu perdi muito medo de Flash, eu reaprendi muitas coisas. Eu era uma dessas milhares de pessoas que falam, eu vou aumentar a potência do Flash. Então, show de bola. Eu já digo logo que eu era uma dessas milhares de pessoas. Da mesma forma que eu fui uma das milhares de pessoas que falavam que é voltagem. Então, daí a gente vai aprendendo com o tempo. Mas uma das coisas que eu gostei muito de aprender com você foi o lance de poder utilizar o Flash se baseando no número guia 50 metros, se fosse necessário. Sim, Recentemente sim. Eu fiz isso, esses dias no evento que eu fui cobrir, eu estava a mais de 50 metros e o Flash estava conseguindo chegar lá de boa. Com tranquilidade, E era Flash direto. Que bom, fico feliz. Então, pessoas, eu convido todo mundo que caso vocês ainda não conheçam Renato, vai lá no canal dele, vê também o portfólio dele, participa do Uno, porque muitos podem ficar com medo, mas 700 pessoas vai ser uma bagunça. Não são 700 bom dias todo dia. Não exato. As pessoas não ficam dando bom dia lá. Giovanni, eu queria deixar duas coisas aí para a tua audiência. Primeiro, agradecer por esse teu depoimento aí, pelo convite, né? Foi um prazer. Quando quiserem que eu volto mais vezes aí, sem menor transtorno, show, é só marcar. E a outra é a seguinte, a partir agora, a gente está voltando aqui, até depois que a gente acabar aqui, eu começo a gravar aqui. A gente vai gravar, eu acho até bom falar isso para você agora, a gente vai começar a gravar uma série de conteúdos sobre exatamente como montar um estúdio em casa, as experiências aqui do Criadouro. E aí eu vou deixar, pedir para você colocar na descrição, é uma listazinha se o cara quiser saber mais informações, ele preenche a lista e ele recebe pelo e-mail os vídeos e as dicas e tal. E aí é pedir humildemente aí para você depois colocar na descrição do canal. Com certeza, é só olharem aí na descrição que já vai estar na descrição, povo. Show. E aí, quem tiver com alguma dúvida ou quiser falar, participar do Uno seria uma boa. O Uno é um canal que já tem 700 pessoas, mas eu acho que a gente tem uma palavra muito forte para definir o que acontece ali, é a concórdia. Todo mundo com opiniões diferentes, mas exatamente a nossa força está nessa divergência de opinião, mas todos com o objetivo em comum, que é melhorar o mercado da fotografia. Então, não tem tretinha, um xingando o outro, um batendo no outro, e nem bom dia, olá, boa tarde, não sei o quê. São perguntas mais objetivas, e ele já está virando um grupo fechado no Facebook, um painel no Pinterest com algumas referências fotográficas, e futuramente, se tudo der certo, virar um site de referências e encontro do pessoal. Então, que preencham essa lista para receber esse conteúdo e que frequentem lá acessem lá o renatorochamiranda.com.br, que tem tudo que eu venho fazendo do Criadouro, de outras ações do canal e tal, tá tudo lá. E quem puder ir lá no YouTube também, Renato Rocha Miranda, se inscrever e ver os vídeos, eu fico muito agradecido. E obrigado aí, sucesso pro teu canal também. É isso aí, Renato. Então, viu, pessoas, vale a pena seguir essa pessoa aí que eu entrevistei hoje, porque a mente dele é um turbilhão de ideias a todo momento. Ou seja, ele não tem medo de compartilhar o conhecimento. São de pessoas assim, pro outro lado, são de pessoas assim que precisamos no mundo, e tá aí o Renato eu acho, prova. Deixa recado pro pessoal, assim, são dois.
Realmente eu não vejo saída hoje para a fotografia, eu não sei de outros mercados, mas para a fotografia eu não vejo saída senão o compartilhamento genuíno de informações com a comunidade. Eu acho que está aí a grande solução, que alguns fotógrafos não perceberam ainda que, como você, como eu, como Ou outros, não como o querem Érico, perceber. ou não querem perceber, você falou muito bem, eu tenho um preconceito contra o YouTube, mas eu acho que não há mais saída. Quem não participou ainda, quem não está dentro desse movimento, vai perecer em muito pouco tempo. E quanto mais cedo você entrar, mais cedo você vai ter contato com a forma de você gerenciar isso daqui, que leva tempo. Eu levei uns 5 anos aí para entender como essa internet reage. Então que participem disso, não, talvez você não queira ser produtor, mas seja então pelo menos espectador e fomente essa troca. E a outra que você entenda que é um barato, eu incentivo que você monte o teu estúdio, mas entenda que vai ser um trabalho fora do comum. Não ache que é uma coisinha que em 6 meses você vai ficar milionário fazendo capa da Vogue, que não é verdade. Vai ser um trabalho hercúleo. Então que você se prepare para ter uma cota de sacrifício bem grande aí em busca do teu sonho, mas que vale muito a pena se a tua alma não for pequena. Então, mete bronca. Então, pessoas, depois desse vocabulário gigantesco que Renato tem, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam na sombra, porque eu estou com muita paz, que nos próximos vídeos, sempre às sextas, sábados e domingos ao meio-dia, com certeza tem muito mais. Tchau, Renato. Abraço, Giovanni. Obrigado.